E o Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato Fernando Haddad por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O PT, nas duas vezes em que esteve à frente da presidência da República, com Lula e depois com Dilma, protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história recente do país. O Mensalão e o Petrolão, envolvendo 12 bilhões de reais em desvios. Nem Lula, nem Dilma, nem o PT jamais fizeram uma autocrítica. Como é que o senhor vai convencer o eleitor de que a corrupção não vai continuar no novo governo do PT, se não há uma autocrítica, se não há um pedido de desculpas ao povo brasileiro pelos bilhões desviados por causa da corrupção? Na minha opinião, os governos do PT foram os que mais fortaleceram as instituições que combatem a corrupção. Mas, de fato, candidato, independentemente, o fato é que integrantes do governo do PT foram pegos em atos de corrupção pelos mecanismos de controle anticorrupção, independentemente de quem os fortaleceu ou não. Isso é fato. A corrupção na Petrobras, isso no depoimento de vários delatores, testemunhas e colaboradores, ela data de tempos muito remotos. Se você não fortalece os mecanismos de combate à corrupção, você não descobre a corrupção. As nomeações de diretores da Petrobras passavam, sim, pelo presidente Lula, pelo então presidente Lula. A gente sabe, inclusive, que Renato Duque era, dentro da Petrobras, segundo a Lava Jato, responsável pela propina do PT. O presidente Lula se encontrou com Renato Duque no aeroporto de Congonhas para falar sobre as denúncias de corrupção. Ele confessou isso, né? Mas o fortalecimento dessas instituições desbaratou uma quadrilha. Entre presos, condenados, investigados e réus na Lava Jato, o que é que tem do PT? Tem 2 ex-presidentes da República, Lula e Dilma. Tem 11 ex-ministros. Desses 11 ex-ministros, tem 2 ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Tem 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores. Tem 3 tesoureiros, ou seja, os procuradores, diante dessa situação, eles dizem o seguinte: não havia ali atos isolados, o que havia ali era uma situação sistêmica, organizada. Eu gostaria de saber como é que o senhor se contrapõe a essa evidência. O financiamento empresarial de campanhas criou uma série de brechas que permitiram a pessoas tentarem ajudar o partido de forma irregular e outras enriquecerem pessoalmente. O senhor, além de fazer críticas às delações, o senhor... Da maneira como estão sendo processadas. O senhor e outros integrantes do seu partido criticam também o judiciário. Muitos petistas já se referiram àquilo que seria uma conspiração do judiciário. No entanto, quando a gente olha a lista de ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal, a gente observa o seguinte: nos 2 governos de presidentes petistas, Dilma Rousseff e Lula, 11 integrantes da casa, 7 foram indicados ou por Lula ou por Dilma. No Superior Tribunal de Justiça, outro órgão superior, são 33 cadeiras, 28 foram indicadas por governos petistas, Lula ou Dilma. Dos 141 atuais desembargadores da Justiça Federal, 141, 92 foram indicados por Lula ou por Dilma. E mais, no TRF4, ele é simbólico, porque o TRF4, em segunda instância, condenou Lula, e ele tem quantos integrantes? 27 integrantes. Dos 27 integrantes do TRF4, 22 foram indicados por Lula ou por Dilma. Houve uma conspiração no judiciário ou houve uma enorme prova de isenção da justiça? O que você testemunha aqui com esses números é que nós nunca partidarizamos o judiciário. O senhor acabou de ser denunciado pelo Ministério Público nessa semana por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. O senhor e mais 4 pessoas, entre elas, inclusive, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari. O senhor, portanto, é denunciado na Lava Jato. Isso não o constrange como candidato à presidência da República? A Odebrecht e a UTC teve o túnel da Avenida Roberto Marinho suspensa no meu 2º mês de mandato. Eu tinha exatos 44 dias à frente da Prefeitura de São Paulo, quando eu suspendi uma obra por indícios de superfaturamento. Essas 2 empresas resolveram me retaliar e, sem apresentar nenhuma prova, foram ao Ministério Público denunciar. O senhor contou aqui
que o senhor cancelou a obra do túnel em São Paulo, uma obra que era de interesse da UTC, o senhor cancelou. E da Odebrecht. O senhor fez isso com 44 dias de governo. Sim, no entanto, dois meses depois, em abril, a Prefeitura de São Paulo, o senhor prefeito, assinou uma obra, ou concedeu uma obra à Constran, Camargo Correia, Constran. Constran pertence à UTC. O senhor fez isso 2 meses depois. Sim, eu licitei uma obra que é um terminal de Itaquera. Um terminal de Itaquera. Sim, da mesma UTC. O senhor está argumentando que não faria sentido, não faria o menor sentido o senhor se beneficiar de ter suas dívidas de campanha pagas pela UTC, porque o senhor cancelou uma obra da UTC. Eu estou dizendo ao senhor que depois de cancelar esta obra da UTC, 2 meses depois, o senhor deu outra obra para a UTC. A maioria do eleitorado paulistano desaprovou a sua administração. Eu lhe pergunto, por que os eleitores devem acreditar que agora, apenas 2 anos depois, de novo, o presidente Lula o indica, isso é um ungido do presidente Lula, como candidato à presidência da República, e o senhor não vai ter, de novo, a administração reprovada pela maioria do eleitorado? Bom, por que o presidente Lula me indicou como candidato a prefeito de São Paulo? Porque, na visão dele, eu fui o melhor ministro do seu governo. O senhor prometeu construir 55 mil moradias e entregou 15 mil. O senhor prometeu construir 43 unidades básicas de saúde. O senhor entregou 12 de 43. No fim do seu mandato, havia quase 500 mil de paulistanos, 500 mil pessoas, esperando para fazer um exame médico. Essa fila era uma fila de 500 mil de paulistanos. Na área da segurança pública, o senhor prometeu contratar 2.000 guardas civis. O senhor prometeu 2.000 e entregou 600. O senhor não cumpriu promessas como prefeito de São Paulo. A presidente Dilma deixou o Brasil na crise em que todos nós brasileiros estamos mergulhados hoje e quase 11 milhões de desempregados. Hoje esse número já são 13. Por que os eleitores devem acreditar que com o senhor, o partido que deixou mais de 11 milhões de desempregados não vai agravar a crise? Olha, eu tenho todas as razões do mundo para imaginar que o PSDB não vai sabotar o governo eleito no próximo dia 7 de outubro, como fez em 2014. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, dizia que estava tudo indo às mil maravilhas. Vamos relembrar a história. Não só isso, ela dizia que ia manter, se reeleita, a política que estava implementando para a economia brasileira e ainda acusava, o senhor deve se lembrar disso também, ela acusava os adversários, dizia que se eles ganhassem, ao assumirem o poder, eles iam mexer na economia e iam tirar, aspas, tirar a comida da mesa do trabalhador. Aí, ela ganhou a eleição. Ao ganhar a eleição, tomou posse imediatamente, tentou corrigir os rumos da economia, daquilo que o senhor mesmo chamou de cavalo de pau. Ela deu o cavalo de pau, tentando corrigir a economia, porque ela precisava ser corrigida, só que aí ela perdeu completamente a credibilidade. Os críticos imediatamente disseram que ela cometeu um estelionato eleitoral e nós mergulhamos numa crise de que, aliás, ainda não saímos até hoje. Nós tínhamos a menor taxa de desemprego em 2014. Você está falando de desempregado? Pega a série histórica. 4,9% de desemprego em dezembro de 2014. E aí começa o seu Eduardo Cunha, o seu Aécio Neves, a aprovar despesa lá no Congresso Nacional. Despesa em cima de despesa. Para sabotar um governo que precisava fazer um ajuste, mas não para jogar a economia numa recessão, para recuperar a economia, como já tinha acontecido em vários momentos.